Olá pessoal, vamos dar início à nossa disciplina Informática Básica. Na nossa aula de hoje a gente vai ver planilhas eletrônicas, tá? Vou comentar o objetivo dessa aula, vou te mostrar o conceito de planilhas eletrônicas. A gente vai dar uma olhada rápida em quais são as mais famosas e aí depois a gente começa a trabalhar de fato com as planilhas eletrônicas, ok? Bem, o objetivo dessa aula é conhecer o que é uma planilha eletrônica, tá? O conceito, conhecer as principais planilhas, as principais pelo menos que são mais utilizadas no mercado, aplicar os principais recursos de uma planilha eletrônica. E aí, no final, a gente precisa aprender a aplicar, a formatar, a saber utilizar uma planilha eletrônica. A princípio, a gente precisa saber o que é uma planilha eletrônica. O que é uma planilha? A planilha, ou também chamada de folha de cálculo, é um tipo de programa, tá? Então, programa aplicativo também, um software aplicativo. É um tipo de programa de computador que utiliza tabelas para a realização de cálculos, ou apresentação de dados. Então, de forma geral, a planilha eletrônica ela vai entregar os dados em forma de tabelas, tá? Então a gente vai ter lá dados tabelados, ou a gente vai utilizar as planilhas para poder apresentar dados, para visualizar dados, para fazer a leitura dos dados de forma textual, tá? Cada tabela é formada por uma grade composta de linhas e colunas. Aí olha só, já a gente vai entrar em mais detalhes com relação a essas linhas e colunas, beleza? Com relação às mais famosas, tá? Essa aqui é o Excel, que é onde a gente vai dar um foco maior, tá? O Google também tem o Google Sheets, que é o Google Planilhas. E aí tem também a Calc, que é do OpenOffice. E tem também o Calc do LibreOffice, ok? Essas são as mais famosas planilhas eletrônicas. Bem, conforme a gente já vem conversando, né, dentro do pacote Office da Microsoft tem o Excel e aí tem os outros dois que a gente já conversou também, né? Tem o Word e tem o PowerPoint. O Word, como a gente já viu, para editar texto, o PowerPoint editar a apresentação e o Excel, o foco dele é planilhas eletrônicas. Bem, o Excel ele é vendido dentro do pacote Office, né? Então, portanto, ele é pago, tá? Ele é uma ferramenta desktop, mas também hoje já existe a versão online dessa ferramenta, tá? Assim como os outros dois que nós conversamos nas aulas passadas. Então dá para editar a planilha com os mesmos recursos online que nós teríamos desktop. Aqui no Google Planilhas, tá? Ele é uma ferramenta grátis, basta tu ter o login do Google e aí tu consegues usar ela online, e aí tem os recursos de compartilhar, etc. Todos aqueles os recursos que tu também já deve conhecer lá dos outros duas ferramentas que nós conversamos, né? Tanto da Google da apresentação quanto do Google editor de texto, certo? Nós temos aqui também o Calc do OpenOffice, que é gratuito e é desktop, tá? E tem o LibreOffice, que também é gratuito e também é desktop, tá? Esse aqui, como eu conversei na última aula, né, eles estão estudando a possibilidade do LibreOffice oferecer uma versão online, mas aí depende muito da comunidade, uma série de outras infraestruturas para poder liberar uma versão online, tá? Mas por enquanto tem uma versão gratuita e ela é desktop, ok? Essas são as principais ferramentas disponíveis hoje no mercado. Bem pessoal, aí aqui eu apresento a vocês a área de trabalho de um editor, de uma planilha eletrônica, né? Acho que está editor de apresentação, mas de uma planilha eletrônica. Então olha só, tem algumas coisas aqui nessa área de trabalho que vocês vão notar que ela é muito parecida com as ferramentas anteriores que a gente já conversou, como por exemplo, nós temos aqui no início também a barra de acesso rápido, né? Então tu pode configurar aqui para os objetos que tu podes ter à tua disposição para um acesso mais rápido. Aqui tu tem os menus que também são chamados de guias, né?
Mas aqui, ó, tu tens também os botões de apresentação, botões de formatação e edição. Aqui nós temos a área que vai ser utilizada para fazer a edição da planilha, certo? Essa área aqui, essa grade, né? Aqui embaixo, ó, nós temos o rodapé, que se assemelha muito, até então se parece muito com as outras duas ferramentas que a gente conversou, né? Tanto com o Word quanto o PowerPoint. O que está diferente aqui é a área de trabalho, que agora apareceu uma grade aqui para a gente trabalhar, né? Aqui, ó, o menu de ajuda aqui no topo, tá? Então tem uma guia de ajuda. E aqui é a parte que vai se diferenciar basicamente das outras, né? Aqui o número de linhas. Então essa grade aqui ela é composta por linhas e colunas. E aí, se vocês observarem, ó, as linhas, a identificação das linhas é feita através de números e as colunas através de letras. No caso aqui, ó, acabou o alfabeto, aí começa a combinação das letras para continuar a nomenclatura das colunas, tá? Então, basicamente, e aqui no final, ó, basicamente é o que a gente vai precisar dentro, é o que o Excel te oferece de recursos, né? E aqui embaixo, ó, ainda tem aqui que eles chamam de planilhas, tá? Nessa parte aqui de baixo, em cima do rodapé, ele tem aqui como se fosse abas também, e tu vais controlar as tuas planilhas. Então tu pode ter mais de uma planilha dentro de um documento do Excel, tá? Pode ter várias planilhas dentro de uma pasta de trabalho, como eles chamam, tá? Então tu vais ter aqui embaixo as abas que tu pode renomear, enfim, pode ter várias planilhas dentro de um documento só. Com relação a essa estrutura aqui, a gente continua conversando no próximo vídeo.